Oi pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma edição do Jornal do Masa. Neste sábado calhou ser a extraordinária. Então hoje a gente acabou fazendo dois países, a Suécia e agora a gente vai fazer a Coreia do Norte. Por qual motivo nós vamos fazer a Coreia do Norte? Primeiro, quando a gente analisou a China, a gente já se referiu à Coreia do Norte. Nós analisamos a China em vários programas. E recentemente nós analisamos o Japão num dos jornais especiais, né? E nós falamos também do problema com a Coreia do Norte. Então chegou a hora de analisar mais esse país do Extremo Oriente, esse aqui em roxinho, desculpa não ter mostrado com atenção, faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com a China ao norte, ao sul faz fronteira com a Coreia do Sul, é separado do Japão pelo chamado Mar do Japão, ou como os japoneses gostam de chamar de Mar do Leste. Então vamos dar uma olhada na Coreia do Norte. Não foi muito fácil encontrar os dados, né? Por que não foi fácil? A Coreia do Norte é um regime socialista, mais fechado, então foi uma garimpagem danada para a gente encontrar todos os dados e um ou outro não encontramos de jeito nenhum. Mas vamos lá, gente, a população da Coreia do Norte é de cerca de 25 milhões e 400 mil habitantes, aproximadamente a população da região sul do Brasil, é o 53º país mais populoso do planeta, em área 120 mil quilômetros quadrados, mais ou menos do tamanho do estado de Pernambuco. Em termos de área, é o país de número 97. A densidade demográfica é bastante elevada, quase 10 vezes a do Brasil, são 210 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa de urbanização é surpreendente, de 62%, sobretudo devido a um país que depende tanto do setor primário, já que é um país socialista, então, em tese, ele depende da indústria de base do setor primário. A capital e a maior cidade é Pyongyang. Pyongyang tem 3 milhões de habitantes, cidade bastante grande, já que a população é de um pouco mais de 25 milhões. O crescimento vegetativo é bem baixo, bem razoável, 0,5%. Infelizmente, a economia não acompanha. A economia está previsto para esse ano diminuir 1,1%, então isso tem aumentado o empobrecimento. É um dos países mais fechados do mundo, o percentual de imigrantes é insignificante, 0,2%. O que há ali são consultores ucranianos, russos, poloneses, tchecos e, sobretudo, chineses que ajudam no programa armamentista do país. A distribuição etária é típica de um país emergente, já que abaixo de 15 anos, ou seja, os jovens são 21% da população do país, e os idosos são surpreendente, um número de 10% mais do que no Brasil. A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são baixas, só que a de natalidade é 50% maior do que a mortalidade, por isso o crescimento do país é ainda alto. A taxa de mortalidade infantil é preocupante, 21 por mil, pior que a brasileira, e a expectativa de vida bastante temerosa. O homem na Coreia do Norte vive por volta de 67 anos, 3 a menos do que no Brasil. A expectativa de vida da mulher é de 75 anos, também 3 a menos do que no Brasil. A educação é obrigatória, compulsória, dos 6 aos 16 anos e não existe taxa de analfabetismo. Isso é uma máxima de um país socialista. O país socialista ele tem que dar educação, é uma das molas mestras, senão não ocorre o desenvolvimento. O orçamento é altíssimo, 33 bilhões, 33, altíssimo, melhor dizendo, ele é muito baixo. A participação do Estado, que é altíssimo, perdão, então o orçamento é de insignificantes 33
33 bilhões de dólares para um PIB também insignificante de 40 bilhões de dólares. Mas como se trata de um país socialista, a participação do Estado é uma exceção, 82,5%. Eu até fiquei surpreso, eu cria que era 100%, só que, como eu disse, há participação de algumas empresas privadas, sobretudo russas, chinesas e ucranianas. O gasto com a saúde, em tese, é elevadíssimo, 18%, é o maior percentual em termos de orçamento. Se é verdade ou não, a gente fica um pouco em dúvida, sobretudo por conta da expectativa de vida ainda ser baixa. É um governo onde o Estado é de partido único, é o Partido Comunista da Coreia do Norte. O chefe de Estado, o homem que manda, é o Kim Jong-un, famoso na mídia. O Kim Jong-un é de 1983, ele tem 36 anos, é muito jovem e assumiu o poder dia 17 de novembro de 2011, vai completar 8 anos à frente do governo da Coreia do Norte. O chefe de governo que divide com ele, digamos, o controle do Partido Comunista da Coreia do Norte é o premier, né? Lá eles falam premier ao invés de primeiro-ministro, Pak Pong-ju. O Pak Pong-ju tem 80 anos, digamos que a cabeça por trás do Kim Jong-un, é quem o orienta, e ele assumiu no dia 1º de abril de 2013. As Forças Armadas são imensas, 4 vezes maior do que o Brasil. O Exército Popular tem 1.280.000 soldados, uma enormidade, praticamente em cada 20 habitantes, um está nas Forças Armadas. Vocês sabem que a Coreia do Norte ela detém bombas atômicas e o preocupante é que ela anunciou nos últimos anos o teste da bomba termonuclear ou bomba de hidrogênio. Aí seu poder seria muito maior e ela tem mísseis de longo alcance graças à parceria com a Ucrânia, com a Rússia e com a China. O orçamento militar é 1/4 do país, 10 bilhões de dólares, e isso dados oficiais, pode ser que seja ainda maior. Em termos de economia, até que tem uma indústria surpreendentemente variada. A BL, que é a maior, já que é um país que todo mundo sabe que desenvolveu uma tecnologia nuclear significativa de armamentos, a ponto de provocar e enfrentar os Estados Unidos. A indústria química, já que a indústria bélica precisa, a mineração, a metalurgia, a têxtil e a alimentícia. A agropecuária modesta, arroz, milho, batata, a base alimentar do país, um pouco de trigo, bovinos e suínos que fornecem carnes para complementar a dieta dos norte-coreanos. Os recursos naturais são razoavelmente vastos, carvão, ferro, magnésio, grafite, fundamental para a indústria nuclear, cobre, zinco. Note que não há reserva de urânio. Esse urânio, esse plutônio tem que vir de alguém, claro que vem da China e da Rússia, não adianta eles quererem mentir para nós. Quem está por trás dessa unha encravada do mundo, sobretudo dos Estados Unidos, não tenha dúvida, é a China e a Rússia. A água bastante significativa, mais de 3.000 metros cúbicos por habitantes, ou seja, uma reserva muito boa. A geração de eletricidade é baixíssima, modestíssima, ela não consegue atender essa demanda de 25 milhões, falta eletricidade, parte do país fica escuro, como vocês já viram em fotos de satélite por aí. A Coreia do Sul extremamente iluminada, enquanto a nossa Coreia do Norte na escuridão. Dá para acreditar um país com essa contradição? Domina a tecnologia nuclear completa, tem mísseis de longo alcance, capaz de atingir os Estados Unidos, mas não gera eletricidade para a população. O setor primário é simplesmente inacreditável, ele emprega 2/3 da população do país, quer dizer, a população que praticamente subsiste. O setor secundário, o setor industrial, eu achei surpreendente, 17%, mas a maioria está concentrada na bélica e na química. O setor terciário, já que é um país onde o turismo é insignificante, as relações exteriores são insignificantes,
Boa parcela desse setor terciário está na tecnologia militar ibérica. O desemprego é baixo, né? 4,8%, pode-se considerar pleno emprego, é um país socialista, é assim que as coisas funcionam. A moeda, o won, extremamente desvalorizada em relação ao dólar. Você precisa de, no câmbio oficial, 900 won para comprar um dólar. O PIB é baixíssimo, de 40 bilhões de dólares, de tal forma que a sua renda per capita é simplesmente 10 vezes menor do que a do Brasil. Se nós sofremos com a pobreza, imagine a Coreia do Norte. O crescimento previsto para esse ano é negativo, decréscimo da economia, mais pobreza, a inflação não existe porque os preços são controlados pelo Estado, ou ele diz que não existe, as exportações são mínimas, 3 bilhões, as importações 3,8 bilhões, o país tem um déficit de 800 milhões de dólares por ano. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar para cobrir as despesas, ele vem dos bancos chineses, dos bancos russos, o grande parceiro é a China, só que você viu que não integralizou 100% porque existem os parceiros misteriosos. São eles Cuba, Polônia, República Tcheca, ou Tchequia, como a gente chama hoje, Bulgária, Romênia, Hungria, Albânia, Ucrânia, Belarus e Rússia, além da Mongólia. Quer dizer, esse boicote que se diz que existe à Coreia do Norte não é bem assim. Sistema ferroviário misto, pequeno, 7.400 quilômetros, apesar de ser o grande transporte do país, tanto que não existe nem estatística para veículos, só existem os veículos oficiais. Os aeroportos, 39, 20 vezes menor do que o Brasil. Telefonia atinge 5% da população, insignificante. Só a cúpula militar e a cúpula política do país. O mesmo acontece com celulares, apenas 14% é o menor índice do mundo, avaliado até agora. Internet banda larga estão proibidos na Coreia do Norte, de tal forma que a população não tem acesso. Que contraste com um país que nós analisamos mais cedo, que é a Suécia. Dá até medo de comparar a Coreia do Norte com a Suécia. O único país que nós podemos comparar de todos que nós fizemos até agora com a Coreia do Norte, em proporção de pobreza, é Moçambique. Infelizmente, tem índices até piores do que a Coreia do Norte. Até uma próxima, tudo de bom. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquela curtida, aquele like positiva. Chama o papagaio, o cachorro, sua avó, sua tia, sua mãe, seu namorado, sua namorada para se inscrever no canal para a gente fazer ele crescer. Namastê. Até logo. Tchau, tchau, gente.